Dizem que a oração de 21 dias de São Miguel Arcanjo pode mudar uma vida, mas alguns inscritos afirmam que, antes da paz chegar, viveram noites de pesadelos, apagões, febres inexplicáveis e acontecimentos que até hoje não conseguem explicar. Coincidência? Ou parte de uma batalha espiritual? Depois da vinheta, você decide. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais uma noite aqui no Ouvinte Noturno. Se você caiu nesse vídeo por acaso e ainda não faz parte da nossa comunidade, já se inscreve no canal e deixa o seu like, porque isso ajuda demais o YouTube a entregar nossos relatos para mais pessoas. Aproveita e já deixa um comentário também. Pode ser a sua opinião ou até um simples emoji. Parece bobeira, mas isso faz uma diferença enorme para o crescimento aqui do canal. E se o botão hypar já apareceu para você, saiba que ele é mais uma forma de fortalecer o canal. Cada apoio ajuda o canal a crescer, a alcançar novos ouvintes e trazer cada vez mais relatos assustadores por aqui. E aqui nesse canal eu leio relatos sobrenaturais enviados pelos inscritos, creepypastas, histórias autorais de inscritos e temos agora um quadro novo que se chama O Lado Sombrio da Fama. Agora chega de falação e bora para os relatos de hoje. Relato 1. O blackout no 7º dia. A noite em que as lâmpadas queimaram. Olá, Carol, tudo bem? Eu sou a Juliana, de Ribeirão Preto, e não perco um vídeo do Ouvinte Noturno. Obrigada por esse carinho. Eu tentei fazer a oração de São Miguel em 2023, mas confesso que fui uma das pessoas que não conseguiu terminar por puro pavor. Eu estava passando por uma fase muito travada na vida. Estava desempregada, brigando com todo mundo e me sentindo totalmente esgotada. Uma tia minha me recomendou fazer os 21 dias de São Miguel Arcanjo, avisando que a limpeza era pesada. Eu comecei em uma segunda-feira, sempre rezando no meu quarto, à meia-noite, com uma vela acesa. Nos primeiros 3 dias foi super tranquilo, mas no quarto dia, algumas coisas estranhas começaram a acontecer na minha casa. Eu estava lavando roupa e a minha máquina de lavar simplesmente deu um estalo e começou a soltar uma fumaça preta, queimando o motor. No dia seguinte, foi a vez do micro-ondas. O técnico veio até a minha casa e disse que não tinha explicação. Parecia que os aparelhos tinham recebido uma carga de energia forte demais. Mas a fiação da casa, Carol, estava perfeita. O ápice do meu medo foi no 7º dia. Eu estava no meio da oração, lendo ali o decreto no celular. Quando cheguei na parte que diz: Eu limpo todas as amarrações e energias que não pertencem à luz. A lâmpada do meu quarto estourou com um barulho enorme. Pá! Os cacos de vidro caíram na cama. No mesmo segundo, Carol, a lâmpada do corredor e a da sala também pipocaram. A casa inteira ficou no breu total, exceto pela chama da vela que eu tinha acendido para o arcanjo. No silêncio daquele escuro, eu ouvi um sopro bem forte, gelado, passar direto pelo meu pescoço. E a vela se apagou sozinha. Eu senti uma presença pesada. Era como se algo estivesse furioso no canto do quarto, porque eu estava rezando. Eu comecei a tremer. Chorei de pavor. Larguei o celular e saí correndo de casa para dormir na minha mãe. É o seguinte, gente,
Eu não tive forças para continuar a oração. Parei no 7º dia. Carol, a faxina espiritual é real. E se a pessoa não tiver um psicológico muito forte, ela não aguenta o rojão, hein? Enviei esse relato curto para o seu canal. Tomara que você escolha e leia ele. Um beijo para você também. Obrigada por esse relato. Não tem problema, gente, ser relato curto ou longo. Quando o relato é curtinho assim, eu coloco numa coletânea com o mesmo assunto, tá? Então não tem problema algum enviar. Quando o relato for longo, eu posso dividir, trazer 2 relatos ou 3, ou somente um relato, dependendo do tamanho. A gente faz um vídeo só, beleza? Então esse foi o nosso primeiro relato, hein? Bora pro segundo. Que história, hein? Relato 2. O teste dos pesadelos. A batalha mental. Pessoal, esse relato chegou pra gente sem título, então a produção colocou o título para mim, tá? Eles fazem a revisão, eles leem antes e eu leio aqui com vocês. E esse relato também foi enviado de forma anonimamente pelo Forms. Só falaram aqui que se aparecer algum nome, alguma coisa, alguma cidade, já foi trocado. Então tá bom. Olá, Carol! Olá, ouvintes! Prefiro manter o anonimato porque sou uma pessoa muito reservada na minha igreja. Eu conheci o seu canal há pouco tempo e estou maravilhada com a sua simpatia. Muito obrigada. O meu relato é sobre quando decidi fazer os 21 dias de São Miguel para cortar os laços de um relacionamento tóxico do passado, que parecia ter deixado uma iquinofagia, uma larva espiritual na minha mente. Diferente de quebrar coisas em casa, a minha batalha foi no plano astral, através dos sonhos. Eu rezava de manhã, antes de ir trabalhar. Nos primeiros 10 dias, parece que o inferno se abriu nos meus pesadelos. Eu ia dormir e parecia que era levada para os cenários horríveis. Por exemplo, hospitais abandonados ou vales escuros. No 12º dia, o pesadelo foi tão real que eu acordei com marcas físicas no corpo. No sonho, eu estava em uma sala escura e o meu ex-namorado estava lá. Mas o rosto dele mudava, virando uma criatura com olhos vermelhos e garras. Ele vinha na minha direção e dizia com uma voz cavernosa: Você acha que essa oração vai te livrar de mim? Você é minha. Eu mudei o seu destino no terreiro. Gente, ele segurava os meus 2 braços com tanta força que eu sentia a dor no sonho. Eu me lembro que eu acordei dando um grito, sufocada. Carol, quando acendi a luz do abajur e olhei para os meus braços, os meus 2 pulsos estavam vermelhos, com marcas nítidas de dedos, como se alguém tivesse me segurado com força na cama de verdade. Eu fiquei horrorizada. Meu instinto foi parar a oração por medo de estar atraindo o pior. Mas lembrei de uma frase que li: O mal só grita quando está sendo expulso. Aí eu peguei um terço e rezei o Salmo 91 e coloquei na cabeça que eu iria até o final. Do 15º dia em diante, os pesadelos começaram a clarear. No 21º dia, eu sonhei que estava em uma praia linda e um homem de armadura dourada cortava uma corda preta que estava amarrada na minha cintura. Eu me lembro que eu acordei leve, com uma paz que eu não sentia há anos. Hoje posso dizer que minha vida fluiu. Eu mudei de emprego e aquele ex-tóxico sumiu da minha vida de vez. Pessoal, é o seguinte, vale a pena passar pela batalha, gente. São muitos obstáculos no caminho,
Mas a glória de chegar até o final não tem preço. Eu peço para vocês que não desistam, assim como eu não desisti. Um beijo, Carol, um beijo, ouvintes. Carol, eu tenho vários relatos para te mandar de coisas que aconteceram comigo e com meus amigos. Então, já pedi autorização para eles e vou te mandar lá no Forms. Fica atento, hein? Pode deixar. Um beijo para você, viu? Pode deixar. Manda para mim que o seu relato vira vídeo. Lembrando aqui que os roteiristas desse canal são vocês, hein? Escrevam o relato de vocês, as histórias autorais aí para o nosso outro quadro, as creepypastas também. Mas se você quer contar um relato aqui pra gente, o quadro é esse, tá? Relatos sobrenaturais dos inscritos. Manda lá no Forms que eu seleciono e mando brasa, hein? Um beijo para você, querida. Relato 3: a febre do descarrego. A doença que virou cura. Olá, Carol. Parabéns pelo sucesso do ouvinte noturno. Seu canal é meu xodó. Eu coloco ele para fazer as minhas coisas e confesso que quando estou sozinha no meu salão de beleza, eu coloco você na TV e fico assistindo seus vídeos. Adoro você. Por favor, não pare de postar, hein? Pode deixar. Que carinho. Obrigada. Então, bora lá. Meu nome é Marina. Minha experiência com a oração de 21 dias aconteceu no ano passado e mexeu diretamente com a minha saúde. Eu decidi fazer a oração porque sentia um peso horroroso nas minhas costas. Uma dor na nuca, crônica, que nenhum médico descobria a causa. Eu parecia carregar o peso do mundo e minha energia era zero. Soube da oração de limpeza de São Miguel e resolvi testar. Comecei a rezar focada. Do primeiro ao quinto dia, a dor na nuca triplicou de intensidade. Parecia que tinha uma brasa encostada no meu pescoço. No nono dia, eu tive um colapso. Do nada, uma febre de 39 graus subiu. Eu tremia de frio debaixo de 3 cobertores. Mas o meu corpo queimava. Fui ao hospital. Fiz exames de sangue, raio-x e os médicos disseram que eu não tinha infecção nenhuma virose. O corpo estava clinicamente perfeito, mas a febre não passava nem com remédio na veia. Meu namorado, que é muito espiritualizado, percebeu o que estava acontecendo. Ele sentou do lado da minha cama no hospital e falou: Marina, você está no meio da oração de descarrego. Isso é o seu corpo expelindo a energia podre que estava impregnada em você. Então, não pare de fazer a oração. Ele mesmo pegou o celular e leu a oração do 10º dia para mim, porque eu, sinceramente, não tinha forças. Carol, quando ele terminou de ler a oração ali no quarto do hospital, eu senti um suor frio absurdo escorrer pelo meu corpo. Parecia que eu tinha entrado em uma piscina de roupa e tudo. No mesmo instante, a febre sumiu. O termômetro marcou 36,5 de uma vez só. O médico entrou no quarto, olhou o monitor e não entendeu nada. Eu recebi alta no dia seguinte. Fui para casa e continuei fazendo os 21 dias até o final, sem falhar nenhuma data. No dia em que eu completei o ciclo, a dor crônica na nuca que eu tinha há anos desapareceu completamente e nunca mais voltou. Minha vida financeira, que estava travada, começou a andar e eu consegui expandir o meu negócio. A oração limpa o espírito, arrancando a sujeira pela carne, Carol. Se doer no começo, aguentem firme. Se você escolher o meu relato,
Obrigada pela leitura, minha companhia diária aqui no salão de beleza. Um beijo. Um beijo para você. Muito obrigada por esse carinho. Nossa, que legal. Então você me assiste aí na sua TV. Que chique, gente. Obrigada, viu? Quarto e último relato, hein? Temos mais um. A amarração desfeita. O preço da liberdade. Fala, Carol, tudo bem? Eu sou de Curitiba e o ouvinte noturno é o meu vício antes de dormir. Obrigada. Parabéns aí pelo canal, hein? Eu já fiz a revisão deste relato no chat GPT e já troquei o meu nome. Então pode ficar tranquila aí com a sua leitura. Em 2022, eu estava me sentindo um completo zumbi. Eu tinha terminado um noivado complicado com uma mulher extremamente possessiva. E, mesmo não gostando mais dela, minha mente parecia presa. Eu não conseguia me relacionar com mais ninguém. Tudo na minha vida estava dando errado. E eu sentia, assim, uma tristeza. Era como se fosse uma depressão profunda. Eu estava sem vontade de viver. Um amigo terapeuta me disse: Roberto, sua energia está amarrada. Cara, faz a limpeza de 21 dias de São Miguel Arcanjo para cortar isso. Resolvi seguir o conselho do meu amigo e comprei uma imagem pequena do arcanjo. Montei um altarzinho e comecei. Carol, a partir do terceiro dia, uma sensação de desespero tomou conta de mim. Eu chorava rezando, sentia raiva, uma vontade absurda de parar e rasgar o papel da oração. Era como se a minha mente estivesse lutando contra mim mesmo. No 14º dia, o telefone da minha casa tocou. Era uma tia dessa minha ex-noiva. Ela estava chorando, muito nervosa, e me disse: Roberto, eu preciso te pedir perdão. Eu acabei de achar no guarda-roupa da minha sobrinha um pote enterrado em um vaso de plantas, com seu nome, suas fotos, terra de túmulo e um feitiço de amarração pesadíssimo para te destruir se você não ficasse com ela. Só que hoje de madrugada, o vaso simplesmente rachou sozinho ao meio. A planta morreu seca e a minha sobrinha teve um surto. Ela começou a gritar, dizendo que um homem com uma espada de fogo estava destruindo tudo no quarto dela. Ouvinte noturno. O vaso dela rachou e o feitiço quebrou exatamente na noite em que eu completei 2 semanas de oração. O arcanjo foi lá no invisível e destruiu a demanda que estava acabando com a minha vida. E eu continuei os 21 dias com uma força que nem eu sabia que tinha. Quando terminei o ciclo, foi como se eu tivesse nascido de novo. Aquela névoa mental sumiu de vez. E eu voltei a sorrir, a prosperar, e hoje estou casado com uma mulher maravilhosa. O poder de São Miguel Arcanjo é implacável contra a bruxaria de gente maldosa. Um abraço para todos do canal e especial para você, Carol. Muito obrigada! Que relato fantástico, hein? Amei! Gente, então esse foi o nosso último relato, tá? Bora lá hablar? E agora eu vou comentar de forma breve cada um desses relatos incríveis. Vem comigo! Relato 1. Gente, meus amigos, que situação desesperadora a da nossa inscrita. Mas assim, isso que ela viveu é o que mais acontece. O pessoal da espiritualidade explica que quando começamos a mexer com limpezas fortes, as energias densas que estavam ali camufladas na casa começam a se debater, causando esses curtos circuitos e quebrando eletrodomésticos.
É o mal tentando fazer a pessoa desistir da prece, viu, gente? Eu confesso que se 3 lâmpadas estourassem na minha cara à meia-noite, eu também ia correndo para casa da minha mãe. É isso, né? Babado. Relato 2. De arrepiar as marcas nos pulsos. Vocês não acham? Gente, esse relato é uma lição de fé. O que a nossa ouvinte viveu foi um ataque direto de um obsessor que estava atrelado a ela por causa daquele relacionamento. Quando a oração de São Miguel começou a cortar essa ligação, o espírito tentou intimidar ela através do medo no sonho para fazer ela parar, né? Só que a persistência dela foi maior do que isso. O mal realmente só grita e esperneia quando sabe que perdeu o controle sobre a gente. Relato 3. É impressionante como o corpo físico reage à espiritualidade, né, gente? O que a Marina passou é o que muitos médiums chamam de somatização ou purgação. Aquela energia pesada que causava a dor crônica na nuca dela tentou resistir a todas as formas, manifestando aquela febre bizarra que os médicos não conseguiam explicar. Que bom que o namorado dela teve o discernimento espiritual de não deixá-la parar, né? E a cura veio logo em seguida. Muito bom, viu? Último relato, hein, gente? Esse relato do Roberto me deixou assim arrepiada do início ao fim. Gente, que coisa mais poderosa! A tia da ex achar o trabalho desmanchado no exato momento em que ele estava ali no meio dos 21 dias, hein? E a garota ver o homem com a espada de fogo no quarto. Isso é a prova de que a justiça divina não falha quando a gente clama com fé, né? A oração de São Miguel foi como um escudo que rebateu a maldade direto para a fonte. Que bom que o Roberto recuperou a liberdade dele. E esses foram os nossos relatos de hoje. Muito obrigada a todos que enviaram. Eu já fiz a oração de 21 dias. No começo foi um pouco difícil, mas não aconteceu nada assim de coisas estragarem. Não me lembro de ter tido dor de cabeça, alguma coisa, de passar mal, igual as pessoas falam. E assim, eu estava muito comprometida ali. Eu anotava todos os dias, eu peguei e anotei na minha agenda. Dia 1 até o dia 21, ok, sabe? Para não perder. Às vezes acontecia de eu não lembrar de fazer. Mas aí logo mais já vinha assim na minha mente, ó, oração, vai lá fazer. Aí eu já ia fazer. E deu tudo certo. Depois disso, as coisas realmente melhoraram bastante. Mas é isso, é importante fazer, ter persistência e não deixar a peteca cair, né? E esses foram os nossos relatos de hoje. Se você tem um relato sobrenatural, uma creepypasta ou uma história autoral escrita aí por você, já manda para mim no link do Forms que fica ali na descrição do vídeo. Pode enviar o seu relato longo ou o seu relato curto. Se ele for muito longo, eu gravo um vídeo só com ele. Se ele for curtinho, eu reúno ele numa coletânea com temas iguais, igual o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ajuda a hypar o vídeo, porque isso é muito importante, nosso canal é novo e está crescendo, e eu conto com a sua ajuda, hein? E se você gosta de cultura pop, já me segue lá no Carol Replay, que é o meu canal de músicas, filmes e séries. E com esses relatos fortes, cheios de batalhas e de grandes vitórias espirituais, nós encerramos a nossa coletânea de hoje aqui no Ouvinte Noturno. Essa é uma lição para todos nós sabermos que o mundo invisível está em constante movimento e que a nossa fé é a nossa maior arma. Gente, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.